Meu nome é Ivan e eu sou um soldado ucraniano. Estou lutando na guerra contra a Rússia. Eu fui capturado pelos russos e levado para um campo de prisioneiros. No campo, eu fui submetido a torturas e abusos. Eu estava sofrendo muito. Eu estava com medo de morrer. Uma noite, eu estava dormindo quando fui visitado por uma criatura que acredito ser um demônio. Ele era uma criatura horrível. Ele tinha olhos vermelhos e chifres. O demônio disse a mim: eu posso ajudá-lo a escapar deste campo, mas em troca, você terá que vender sua alma. Eu fiquei chocado. Eu não acreditava em demônios. Mas eu estava desesperado. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para escapar do campo. Eu disse ao demônio: eu aceito. O demônio sorriu. Ele disse: então você é meu. O demônio me tocou com a mão e eu senti uma dor intensa. Então eu adormeci de tanta dor logo em seguida. Eu acordei no meio da noite, todo ensanguentado, mas o sangue não era meu. Eu estava longe de tudo e estava livre. Voltei para meu grupo e eles me receberam com honraria, pois descobriram que eu não apenas havia escapado do campo de prisioneiros, mas como também sozinho, matei todos os 18 soldados que cuidavam do campo. Eu era um herói, pois tinha salvado a vida de muitos outros prisioneiros que ali estavam, mas eu sabia que não havia sido eu o causador de tudo aquilo, mas sim o demônio que havia possuído o meu corpo. Eu estava livre do campo de prisioneiros, mas eu sabia que o demônio ainda estava comigo. Eu comecei a ver coisas estranhas. Eu vi sombras se movendo no escuro. Eu ouvi vozes sussurrando meu nome. Eu estava ficando louco. Eu sabia que o demônio estava me levando para o inferno. Eu poderia ser naquele momento um herói de guerra e estar vivo, mas eu sabia que minha alma estava condenada ao inferno. E um dia, o demônio voltaria para me levar para as profundezas do abismo. Meu nome é Anton, e esta história ocorreu durante os dias sombrios que lutei na região de Donetsk, na guerra da Ucrânia. Eu era um soldado ucraniano, lutando lado a lado com meus companheiros contra as forças russas que avançavam implacavelmente. Mas o que vivenciamos em uma missão que jamais esqueceremos não era um confronto militar comum. Era uma noite fria e chuvosa, quando nosso pelotão recebeu uma informação crítica. Havia rumores de que os russos estavam utilizando um túnel secreto para se infiltrar em nossas linhas. Determinados a desvendar o mistério e ganhar vantagem estratégica, eu, juntamente com meus companheiros de equipe e meus fiéis camaradas, Alexei e Dmitro, nos aventuramos nas profundezas da floresta onde o túnel havia sido avistado. O túnel era uma construção maciça, esculpida na terra, tão grande que mal conseguíamos acreditar que os russos seriam capazes de construir algo tão colossal. Equipados com lanternas e armas, adentramos na escuridão úmida, pronto para enfrentar qualquer desafio que encontrássemos. O cheiro de mofo e terra úmida impregnava o ar, e o som constante da chuva ecoava por todo o túnel. Conforme avançávamos, começamos a ouvir sussurros indistintos que ecoavam pelas paredes do túnel. Não pareciam vozes humanas, eram mais como murmúrios inumanos e perturbadores ecoando em nossos ouvidos. Nossos olhares se encontraram e o medo estava estampado em nossos rostos. Continuamos avançando, determinados a encontrar alguma evidência que comprovasse a presença russa. Mas o que encontramos foram criaturas sombrias e deformadas, muito diferentes de qualquer soldado inimigo. Olhos brilhantes nos observavam das sombras, e as formas distorcidas se aproximavam lentamente, emitindo gemidos que eram uma mistura de angústia e raiva. Nossa bravura foi superada pelo pavor quando percebemos que não estávamos sozinhos no túnel. As criaturas, seja lá o que fossem, avançavam em nossa direção. Disparando nossas armas, tentamos afastá-las, mas nada parecia detê-las. A situação estava se tornando cada vez mais desesperadora. Em meio ao caos, Dmitro tropeçou e caiu. Alexei tentou ajudá-lo, mas uma das criaturas as alcançou, envolvendo-os em suas garras sombrias. Os gemidos agonizantes de nossos amigos ecoaram no túnel, misturados a sussurros perturbadores. Eu sabia que não podíamos salvá-los. Com o coração pesado, virei as costas e corri desesperadamente em direção à entrada do túnel, os sussurros e os gemidos ecoando em meus ouvidos.
Quando finalmente emergi da escuridão, percebi que o túnel da desolação havia desaparecido, assim como meus amigos. Nunca mais ouvi falar de Dmitro e Alexei, e nossos superiores nunca acreditaram em nossa história. Eu sou um soldado ucraniano e estou lutando na guerra contra a Rússia. Estou cansado e assustado, e já vi muitas coisas horríveis. Mas nada poderia ter me preparado para o que vi naquela noite. Estava patrulhando uma área rural quando vi uma sombra estranha no meio da floresta. A sombra era grande e alta, e parecia estar se movendo em direção a mim. Eu fiquei assustado e abri fogo, mas as balas não tiveram efeito. A sombra continuou a se aproximar, e eu logo percebi que não era uma sombra comum. Era uma entidade sobrenatural e estava vindo para me matar. Corri para a floresta, mas a sombra era mais rápida. Ela me alcançou e me agarrou. Senti sua força sobrenatural me prendendo e comecei a gritar de medo. A sombra me levantou do chão e começou a me levar para a floresta. Eu sabia que estava morto. Não havia escapatória. A sombra estava me levando para o seu mundo, um mundo de escuridão e horror. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. A sombra se virou e eu vi um soldado russo vindo em minha direção. O soldado disparou contra a sombra e ela foi lançada para longe. Eu caí no chão, exausto e aliviado. O soldado russo me ajudou a levantar e nós fugimos da floresta. Nunca vou esquecer aquela noite. Foi o momento em que percebi que a guerra não era apenas sobre armas e soldados. Era também sobre forças sobrenaturais que estavam lutando por controle. Eu fiquei surpreso e confuso ao ver um soldado russo vindo em meu socorro. Eu sabia que os dois lados estavam em guerra e que não era comum que inimigos se ajudassem. No entanto, eu também estava grato pela ajuda. Eu sabia que estava prestes a morrer e que o soldado russo me havia salvado a vida. Depois que nós escapamos da floresta, eu refleti sobre o que tinha acontecido. Eu percebi que, apesar da guerra, ainda existiam pessoas boas em ambos os lados. Meu nome é Yuri e eu sou um soldado russo. Estou lutando na guerra contra a Ucrânia. É uma guerra terrível. Nós estamos matando pessoas inocentes e estamos destruindo suas casas. Eu não sei por que estou fazendo isso. Eu não quero estar aqui. Na última semana, eu estava ouvindo histórias sobre um grupo de soldados russos que havia sido atacado, torturado e morto em uma cidade ucraniana. O soldado que me contou a história disse que os soldados estavam invadindo a cidade quando foram atacados por uma força desconhecida. Ele disse que os soldados foram mortos de forma violenta e misteriosa, e que seus corpos foram encontrados com sinais de tortura. O soldado disse que os moradores da cidade diziam que a cidade estava amaldiçoada, e que a maldição era uma punição pelos crimes da guerra. Eu não acreditei na história no começo. Eu pensei que era apenas uma superstição. Mas então, eu comecei a ouvir mais histórias sobre a maldição. Eu ouvi histórias sobre soldados russos que foram atacados em seus sonhos. Eu ouvi histórias sobre soldados russos que viram sombras se movendo no escuro. Eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a pensar que a história era real. Eu comecei a pensar que a maldição estava me perseguindo. Eu não sei se a história é real ou não, mas eu sei que estou com medo. Eu estou com medo da maldição da guerra. Fui criado em uma pequena vila ucraniana, onde as lendas e histórias de terror eram passadas de geração em geração. Minha família, composta por meu pai, minha mãe e meu irmão mais novo, estava fugindo da guerra que assolava nossa terra natal e se refugiando em um antigo casarão abandonado. O porão sujo e empoeirado seria nosso lar temporário. As noites eram longas e angustiantes, e os sussurros do vento lá fora pareciam trazer consigo os lamentos dos que haviam perecido naquela guerra terrível. Uma noite, enquanto estávamos encolhidos juntos no porão, ouvimos um som estranho vindo de cima, do sótão escuro e sinistro. Meu pai levantou-se devagar, segurando uma vela trêmula. Ele subiu as escadas de madeira velha com passos cautelosos, e nós o seguimos com o coração na garganta. Ao chegar à porta do sótão, ele hesitou por um momento, mas sua curiosidade o impeliu a abri-la. O ranger da porta ecoou pelo corredor silencioso, e o sótão revelou-se à luz vacilante da vela.
Foi então que vimos aquela figura, uma sombra alta e sinistra, imóvel no centro da sala, como uma estátua. Seus olhos eram a coisa mais aterrorizante que já vi. Eles brilhavam com um vermelho ardente, perfurando a escuridão com uma intensidade que fazia meu coração gelar. O silêncio foi quebrado pelos gritos de horror de minha mãe. Minha família entrou em pânico enquanto a figura sombria começou a se mover em nossa direção, com aqueles olhos vermelhos fixos em nós. Era como se a própria escuridão ganhasse vida. Sem pensar, todos nós corremos de volta para o porão e trancamos a porta. Os gritos ecoaram por todo o casarão enquanto nos agachávamos no escuro, tremendo de medo. Passaram-se dias, talvez semanas, enquanto nos escondíamos no porão, temendo a aparição daquela figura demoníaca. A comida estava acabando e nossos corações estavam pesados de medo e incerteza. Finalmente, quando não podíamos suportar mais, decidimos arriscar. Abri a porta do porão devagar e espiamos para fora. O casarão estava silencioso e a figura sombria havia desaparecido. Com passos trêmulos, saímos do porão e exploramos o resto da casa. Não havia sinal daquela entidade maligna. Era como se ela nunca tivesse estado lá, como se fosse apenas um pesadelo terrível. Nossa família continuou sua jornada em busca de segurança, mas a lembrança daquela figura sombria com olhos vermelhos brilhantes nos assombraria para sempre. As noites escuras e os sons misteriosos nunca deixariam de nos lembrar que o mal pode se esconder nas sombras, esperando para nos devorar. A guerra pode ter ficado para trás, mas a verdadeira batalha estava apenas começando em nossos corações e mentes, onde o terror nunca desapareceria completamente.